Presidente do Senado pede pacificação dos ânimos durante as eleições. Subcomissão apresenta plano de trabalho de políticas públicas para pessoas com deficiência. Senado aprova corte temporário de jornadas e salários em casos de decretação de calamidade pública. Boa noite. Hoje é quarta-feira, 3 de agosto, e o Senado Notícias está no ar. O Senado aprovou a medida provisória que autoriza empresas a cortarem ou suspenderem temporariamente jornadas e salário dos trabalhadores em casos de decretação de calamidade pública. A primeira medida provisória aprovada nesta quarta-feira autoriza a adoção de regras trabalhistas alternativas em situações de calamidade pública. Elas passam a valer durante estado de calamidade decretado em âmbito nacional ou estadual e municipal reconhecidos pelo governo federal. Entre essas regras está a possibilidade de empresas cortarem ou suspenderem temporariamente jornadas e salários dos trabalhadores. A MP também trata de teletrabalho, antecipação de férias, concessão de férias coletivas, aproveitamento e antecipação de feriados, além do uso de bancos de horas. A ideia é que nós possamos institucionalizar o que deu certo, o que foi premiado, inclusive internacionalmente, que foi o Programa de Manutenção e Emprego, em casos de exceção, em casos de calamidade pública e pandemia, para que a gente não precise, na próxima, que Deus queira que não haja, ou naquelas que ocorreram posteriormente, como, por exemplo, calamidade na cidade de Petrópolis, na Bahia, Pernambuco, correr atrás de um projeto de lei e aprovar. Já temos a fórmula que deu certo. O que a 1109 traz é exatamente e somente o programa de manutenção e emprego, que foi um sucesso e que, com a graça de Deus, garantiu a muitos brasileiros, muitos trabalhadores, a manutenção no momento extremo, excepcional de calamidade. Alguns senadores criticaram a MP. A medida provisória não é instrumento adequado para regulamentar as relações de trabalho em caso de edição de novos decretos de calamidade pública que nós não sabemos nem o que é. Eu acho que a gente deveria discutir mais, e eu digo como Paulo Paim, independente de quem for o presidente da República, o próximo, essa sensibilidade com essa medida provisória, me desculpe, mas isso é desumano e cruel que está sendo proposto aqui. O relator rebateu as críticas. Houve, senadores, muita resistência pelos advogados trabalhistas. Acabou essa resistência porque todos viram que o programa foi exitoso. Mais de 10 milhões de empregos foram mantidos, mais de 20 milhões de acordos que permitiram a garantia do emprego. O que é melhor? Garantir o emprego, ainda que por um momento temporário de uma calamidade excepcional que ninguém deu causa, e garantir um mínimo de renda, ou, na ausência desse mecanismo, ou ficamos aqui discutindo durante anos que mecanismo, as empresas fecham a porta, mandam embora, não tem nem como pagar os empregados, abarrotam o Poder Judiciário e o empregado vai para casa, demitido e sem a menor perspectiva de receber salário. Outra medida provisória aprovada cria o Renovar, programa de aumento da produtividade da frota rodoviária. A iniciativa é voltada para a renovação de frotas de ônibus e caminhões. O governo deve custear o programa com repasses da CID Combustíveis e recursos que as petroleiras obrigatoriamente investem em projetos de pesquisa, desenvolvimento e inovação tecnológica. O Renovar prevê ações como desmonte ou destruição de veículos como sucata, redução dos custos de logística, inovação e criação de novos modelos de negócios e a melhoria da qualidade da vida dos profissionais de transporte. Contribuir para o alcance de metas previstas no Plano Nacional de Redução de Mortes e Lesões no Trânsito, a PNATRANS. Poderão também aderir de forma voluntária
beneficiários, que são donos de veículos retirados de circulação por meio de desmonte ou destruição como sucata. O plenário também aprovou mudanças no modelo de análise de pedidos de benefícios ao INSS. A medida provisória dispensa o trâmite de exame da Perícia Médica Federal para requerimentos de auxílio por incapacidade temporária, o antigo auxílio-doença. A concessão do benefício deve se basear em análise de documentos como atestados e laudos médicos. O modelo foi usado durante a pandemia. Um ato do Ministério do Trabalho e Previdência vai definir as condições para a dispensa do exame. Nós estamos permitindo que, a partir de agora, o INSS possa remotamente atender a brasileiros onde o INSS não tenha peritos presenciais. Isso poderá ser feito já dentro de uma técnica moderna em que o perito fará o atendimento às pessoas em longa distância. Também prevê que o ato do ministro do Estado de Trabalho e Previdência disporá sobre a referida substituição do exame pericial presencial por remoto. Os senadores aprovaram ainda a contratação de créditos extraordinários por diversos estados junto ao Banco Internacional para reconstrução e desenvolvimento. No início da sessão plenária desta quarta-feira, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, pediu pacificação dos ânimos durante as eleições deste ano. Ele também lembrou que o resultado das urnas é confiável. No pronunciamento, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, fez uma saudação aos parlamentares pela abertura do segundo semestre de 2022. Pacheco lembrou que 2 acontecimentos de especial importância para o país vão acontecer nos próximos meses. Um deles é o bicentenário da independência do Brasil. O outro são as eleições de outubro. O presidente do Senado lembrou que o resultado das urnas é a resposta legítima da vontade popular. Eu tenho plena confiança no processo eleitoral brasileiro, na justiça eleitoral e nas urnas eletrônicas, por meio das quais temos apurado os votos desde 1996. Sei que esta posição é amplamente majoritária no Congresso Nacional. Reitero o apelo de pacificação e de contenção de ânimos e dirijo especialmente aos agentes do Estado e aos candidatos nas eleições que se aproximam. O que faz uma nação é um conjunto de valores e ideias que nos unem, não os que nos dividem. Voltemos, portanto, a discutir ideias, a discutir propostas, a discutir o futuro do Brasil. Que nossos esforços sejam direcionados para buscar soluções que tragam prosperidade para o país. Que o debate político tenha o escopo de garantir dignidade para a nossa população. Que o tom eleitoral seja sério, baseado em verdade, baseado em boas propostas. Em reunião nesta quarta-feira, a Comissão de Assuntos Econômicos examinou e autorizou os pedidos de contratos de empréstimos entre estados, município e bancos ou agências de fomento internacionais. Ao todo, foram 7 autorizações de empréstimos, todos com aval da União. O dinheiro externo visa beneficiar programas e projetos ou reestruturação de dívidas. Um dos programas contemplados é o Educação para o Futuro do Estado do Paraná. O objetivo geral do programa a ser financiado é aumentar a taxa de estudantes que concluem o ensino médio. Já os objetivos específicos são melhorar a qualidade da educação do ensino médio, aumentar a cobertura do ensino profissional, melhorar a qualidade dos serviços de facilitação da transição da educação básica para o ensino superior ou o mercado de trabalho. 2 pedidos de empréstimos foram feitos pelo governo de São Paulo. Um para a expansão da linha 2 verde do metrô e compra de material rodante e outro para a recuperação do rio Tietê. Já a empresa baiana de águas e saneamento receberá 60 milhões de euros para financiar, em parte, o programa de saneamento com uso energético de biogás no tratamento de esgotos da região metropolitana de Salvador. Ele também servirá para a utilização do biogás para a produção de energia. Então, é um projeto bastante completo e, portanto, eu acho absolutamente meritório, tanto que foi reconhecido pela comissão como direito
a ter o aval do governo federal para tomar esse empréstimo. 80 milhões de dólares americanos irão para a capital mineira, para financiar, em parte, o programa de mobilidade e inclusão urbana. O empréstimo ao governo capixaba vai financiar, parcialmente, o programa de ampliação e modernização do sistema prisional do Estado. E o empréstimo pedido pelo governo de Goiás servirá para reestruturar a dívida estadual. Os senadores que compõem a Subcomissão Temporária de Assuntos Sociais das Pessoas com Deficiência apresentaram um plano de trabalho para o período de 2022 a 2026, com importantes sugestões para as políticas públicas nesse setor. As estimativas apontam que 45 milhões de brasileiros possuem algum tipo de deficiência. Desnecessário dizer que essa população merece assistência abrangente, e isso demanda planejamento e execução de políticas públicas eficientes. Esse é o foco do plano de trabalho aprovado pela Subcomissão de Assuntos Sociais das Pessoas com Deficiência. Um dos itens em destaque no plano é o critério de acesso ao benefício de prestação continuada. Os senadores alertam: mudanças recém-implantadas na avaliação médica podem resultar no aumento das filas de pessoas que aguardam a inclusão no programa. Como é um plano, naturalmente ele pode ser aprimorado à medida que os debates vão acontecendo, porque o que se deseja, como foi dito, cidadania, realização de direitos, oportunidades, promoção da pessoa, do ser humano. O plano é dinâmico, multidisciplinar e prevê várias audiências públicas de instrução. Ele pode ser acessado na página da Comissão de Assuntos Sociais do Senado. A gente vive tempos em que precisamos ainda enfrentar as ameaças de retrocessos aos direitos já conquistados, e, sobretudo, protegê-los. Celebrando o mês da fotografia, o Senado Federal recebe a exposição Somos do Mar, que vai até o dia 10 de agosto. As fotos estão expostas no espaço Ivandro Cunha Lima e as visitas podem ser feitas gratuitamente todos os dias, das 9 horas da manhã às 6 da tarde. A beleza do fundo do oceano é o tema da exposição, que traz fotos subaquáticas feitas em vários países pelo economista e fotógrafo italiano Luca Crudelli. Eu selecionei estas fotografias para transmitir um sentido de aventura e de magia, porque isso é o sentimento da vida subaquática. Quando vais a mergulhar, é uma maravilha em qualquer lugar. O projeto busca levantar o tema da preservação ambiental através da arte, mostrando as maravilhas da fauna e flora debaixo d'água. Faço fotos subaquáticas para promover a conservação ambiental e para influenciar os governos, o setor privado que trabalha comigo, a desenvolver estes modelos de desenvolvimento mais sustentável. Ao término da exposição, as obras serão vendidas e o valor arrecadado será usado para financiar projetos de conservação marinha. Ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens desta edição na nossa página na internet, senado.leg.br/tv. Muito obrigado pela companhia e vamos encerrar esta edição com imagens da campanha Agosto Lilás, em comemoração aos 16 anos da Lei Maria da Penha, na cúpula do Senado. Boa noite.